Pois é, tem um cara aí que chama Kakai. Ele é advogado. Parece que era parça do Lula. E ele escreveu uma carta que ninguém gostou, né? Talvez seja porque ele tenha falado a verdade. Vamos ver. Vamos ler a carta aqui, ó, que tá no site da CNN. Diz o seguinte: Lula, a esperança da democracia. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Citação a Clarice Lispector. Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma como sua sucessora. À época, elegeria qualquer um de seus ministros, pois era imbatível. Qualquer de seus ministros, né? Esse um foi eu que coloquei. Certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que há um ano tentava uma audiência para a presidenta Dilma. Ela não fazia política. Sofreu impeachment. Um dia no governo Lula, um senador da oposição me liga às 11 da manhã e reclama que tinha assumido há 15 dias, era suplente, e que não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Liguei para o Zé. Às 12h30, a gente estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do celular do Zé e completamente encantado. Nesse atual governo Lula fez o que de melhor podia ao enfrentar Bolsonaro e ganhar do fascismo impedindo que tivéssemos mais 4 anos de Bolsonaro. Seria o fim da democracia. Seriam destruídas de maneira irrecuperável tudo o que foi construído nos governos democráticos, não só do PT. O fascismo acaba com tudo. O maior legado do Lula. Para tanto, aqui no caso seria o maior legado do Lula. Para tanto, foi necessário, senão não teríamos ganhado fazer uma aliança ampla demais. Só o Lula conseguiria unir e fazer este amplo acordo para derrotar Bolsonaro. Aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos, colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, o Lula me falou baixinho rindo: "Este jamais será meu ministro." E acha que vai ser. Dia 1º de janeiro ele assumiu como ministro. O brilhantismo do Lula neste momento difícil. Este é o brilhantismo de Lula neste momento difícil. Não fosse sua maturidade, não teríamos tido chance de vencer o fascismo. Por isso, cometo aqui certa indelicadeza de comentar este fato, para ressaltar a maturidade do presidente Lula. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. E outro Lula que está governando. Com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro está muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecemos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível: perdermos as eleições de 2026. Bolsonaro só perdeu porque era inepto. Tivesse ouvido o Ciro Nogueira e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho a quantidade de dinheiro que gastou. Perder a reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele.
ele vai conseguir. Claro que as circunstâncias estão favoráveis ao projeto de perder as eleições. Não dou tanta importância para essas pesquisas feitas o tempo todo, mas prestei atenção nesta que indica que 62% não querem que Lula seja candidato à reeleição. A pergunta é: quem é seu sucessor natural? Não foi feito um grupo ao redor do presidente que se identifique com ele e de onde sairia sucessor político natural. O grupo do Lula a gente sabe quem é. E certamente não vai tirá-lo do isolamento. Ele hoje é um político preso à memória do seu passado e isolado. Quer acreditar na capacidade de se reencontrar. Quem se refez depois de 580 dias preso injustamente pode quase tudo. E nós temos o Haddad, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo. Um gênio. Preparado e pronto para assumir seu papel. Já fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada. Com a condenação de Bolsonaro à prisão, que pode ser até setembro, nos resta torcer para uma direita centrista que afaste o fascismo. Que Deus se apiede de nós. É necessário lembrar o mestre Torquato Neto no poema do aviso final. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadada. Uau! Uau! Assim, né? É esse o momento agora da crise petista, né? Longe de mim ser uma pessoa antipetista, muito pelo contrário. Sou totalmente contra. Não, veja bem. Vamos lá. Vamos focar no momento atual, que é tipo assim. O vosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está falando coisa com coisa, né? E o governo que ele tem gerido não está se comunicando de maneira nenhuma com quem vem da zona morta do Brasil, né? Com quem é o povo explorado, enfim. Ou nesse caso nem explorado, né? Abandonado mesmo, porque emprego não tem. Mas assim, os que tem, a gente já sabe, né? 6 por 1, aquela coisa toda de 12 horas e tal. Tá certo? Benefício quase nulo. E isso eram pautas, assim, né? Tipo assim, eu não sou, assim, o cientista político, né, e tal. Mas, assim, isso era uma pauta em todo governo que se preze de esquerda. Porque eu tô fazendo aqui uma acepção da esquerda clássica, quer dizer. Então, o meu ponto direitos para a população mais pobre, né? Possibilidade de viver uma vida digna. E, sobretudo, trabalho e alimentação. Né? O básico do básico. Isso daí ninguém tá sentindo que tem legal, assim, com plena possibilidade, saca? Quem dirá você fazer uma viagem, você ir ali no litoral de São Paulo, sabe? E ficar tranquilo, não fazer uma dívida. Hoje você vai pro litoral de São Paulo, você volta com uma dívida, saca? Então, assim, meio que o Cacai lacrou. E ele deu um papo que eu acho que, assim, a gente, como posso dizer, brasileira, as pessoas brasileiras, de maneira geral, não sabem fazer essa crítica, né? E eu digo isso tanto numa perspectiva a quem é caudatário do governo, quanto a pessoas que são críticas, né? Os antigos bolsonaristas, né, e tal. Que, enfim, os que ainda são bolsonaristas, os antigos bolsonaristas que não necessariamente acreditam mais no Bolsonaro, mas têm ali uma crítica ao governo do PT, também não sabe fazer isso. Não sabe olhar para o governo e entender assim, você não é mais um estadista, você não é mais um bom gestor, você não é mais um bom comunicador, tá ligado? E o seu governo não trabalha mais para os pobres, tá ligado? Ele não trabalha mais para alavancagem da educação, da segurança pública, muito pelo contrário,
tá ligado? E todas as pautas que se tem possibilidade de ser articuladas são fagocitadas pela direita ou pela direita à extrema do espectro, tá certo? Então, assim, eu amei a carta, tá bom? Eu acho que ele falou o que precisa ser dito. E vamos ver como é que isso vai resvalar no governo, porque, assim, ninguém gostou, né? Mas é o que é, tá certo? Então, fica aí a notícia para vocês. A carta foi lida aí na íntegra e vamos seguir acompanhando aqui as notícias nacionais e internacionais. É isso daí. Escreve, deixa o like, tá bom já?